Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma partida que foi disputada por nada mais nada menos que Alexander Alekhine e Akiba Rubinstein. O Alekhine que ainda não tem nenhum vídeo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre ele, e a gente sabe que é um dos jogadores que mais teve polêmica ao seu redor, né? O xadrez ele é um jogo muito místico, cara, muito místico, com muitas histórias complexas que até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. E o Alekhine ele tem várias polêmicas ao seu redor, como por exemplo, jogou um match pelo título de campeão mundial contra o Max Euwe embriagado. Tem muita gente que fala que ele jogou bêbado aquele match, o match que ele perde. E a outra polêmica é que ele morreu com o título de campeão mundial. Ele é o único jogador que morreu com o título de campeão mundial. Tem muita polêmica em torno disso aí. Algumas pessoas dizem que ele foi assassinado e outras, né, a história diz que ele morreu engasgado com osso de galinha. Coisa que eu não acredito. Eu não acredito, é muito estranho, né? Um campeão mundial morrer engasgado com osso de galinha parece uma história pra boi dormir. Beleza? Mas hoje ele vai estar enfrentando o Rubinstein, que é um jogador que eu gosto muito e respeito muito o estilo dele. Muito forte, mas dessa vez o Rubinstein vai sofrer aí nas mãos do Alexander Alekhine. Então, D4, D5, C4, E6. Já falei aqui no canal que naquela época era D4, D5, E4, E5. Temos aqui um gambito da dama recusado. Cavalo F3, cavalo para casa de F6. Pode ser uma catalã, se as brancas jogarem G3. Ou o branco pode jogar um cavalo C3 e manter o jogo um pouco mais. O Alekhine joga cavalo C3, segue com bispo E7. Aqui a gente tem tanto o bispo G5 quanto o bispo F4. Historicamente, o bispo G5 é considerado o lance clássico. E bispo F4 é o lance que modernamente vem tomando aí a frente, né? Vem sendo mais jogado e com um retrospecto muito bom. Tem botado muito problema para as pretas. Então, bispo G5 nessa partida, né? Como eu disse, historicamente o bispo G5 é mais jogado. Cavalo de BD7, E3, roque. E aqui começa o famoso duelo dos tempos. As brancas não querem desenvolver o bispo muito rápido, porque as pretas querem capturar. No momento que o bispo ele ser mexido, né? Ser movido, vamos falar assim. Na hora que mover o bispo, as pretas querem utilizar aqui para poder capturar em C4 e fazer o branco perder um tempo. Então o branco ele quer fazer o quê? Ele quer postergar o máximo possível o desenvolvimento desse bispo, até em algum momento, quem sabe, as pretas capturarem sem você ter mexido. É um duelo que muitas vezes é mais psicológico do que certeiro mesmo. Então torre C1, C6, dama C2, olha lá, A6. O A6 ele é um lance interessante porque ele ameaça capturar mesmo. Então as pretas podem tentar capturar no próximo lance em algum momento. Mas aí o Alekhine já prevê jogando A4. Por exemplo, aqui o branco não só perderia um tempo, como perderia dois, né? Peão toma, aí bispo toma e B5. A ideia do A6 é realmente essa daí. E então o Alekhine ele joga aqui o lance A4. O Rubinstein ele joga torre E8, mantendo aí, né? Não capturando. E aí o Alekhine ele não tem mais movimento para fazer. Se você for olhar, já acabou os movimentos. Agora ele tem que mexer o bispo. E aí, bispo para casa de D3, D captura C4, bispo para casa de C4, né, capturando o peão, cavalo D5. E aqui, galera, tem um lance muito famoso, cara, muito famoso mesmo, que tem que ser conhecido pelos jogadores que jogam o sistema London. Tem que ser conhecido. O Alekhine aqui ele joga um lance muito, mas muito instrutivo, que é o bispo F4, cara. Só com esse lance ele já faz duas concessões. Ele fica com a estrutura pior e ele entrega o par de bispos. Mas é muito interessante como o controle central ele dá uma compensação pro Alekhine, né? Na verdade o jogo não é nem compensação, o jogo ele tá ok, o jogo ele tá igualado ainda. Então bispo F4, no sistema London ocorre muito, por exemplo, você joga o bispo F4 lá no London e aí as pretas jogam bispo D6. Você pode, muitas vezes, deixar o preto capturar em F4. Não tem problema. Basta você ter visto esse vídeo e ter aprendido aí a partida modelo do Alekhine. Aqui o Rubinstein, ele, sem pensar duas vezes, joga cavalo captura F4 e depois de Eta F4, ele já ajuda um pouco inclusive, né? Não é só a estrutura pior e perder o par de bicho. Na verdade, tem duas habilidades. Ele tá com peão dobrado e peão isolado. Mas a posição ela é muito difícil aqui para as pretas, porque o preto ele não tem ruptura boa. Então o preto ele já tem que, vamos dizer assim, aliviar uma debilidade do branco, que é jogando C5. Depois de peão, captura
dama para casa de C7 foi jogado, que toca o ponto de C5 e também toca o ponto de F4. Aqui o Alexander Alekhine joga roque mesmo. E o Rubinstein, ele cogita aqui qual peão que ele vai capturar. E ele observa que quando ele toma em F4, ele toma em F4 atacando o bispo de C4. Então imagina, a dama veio para F4, vai estar atacando o bispo e vai estar atacando o peão ainda. Então pensando nisso, ele joga dama captura F4 e parece que vai cair material aqui pro Alekhine. Mas o Alekhine tinha uma carta na manga que era cavalo para casa de E4, defendendo o peão uma vez só, né? Mas o bispo está defendido. E a ideia é que se joga, e foi jogado cavalo captura C5, as brancas jogam aqui cavalo captura C5, e depois de bispo captura C5, a gente tem bispo para casa de D3, onde você toca o ponto de H7, opa, essa setinha ficou meio torta, né? Ficou meio torta, e toca também o bispo que está na casa de C5. Claro, as pretas vão ter que defender o bispo, jogando, por exemplo, B6, e aí que tá. Foi jogado aqui o lance bispo captura H7 cheque, o rei ele foi para H8 e bispo para casa de E4, atacando a torre. E observa que o rei das pretas agora ele tá mal. Os peões eles estão iguais, mas o rei do preto tá muito mal aqui nessa posição. O preto joga aqui o lance torre A7 e aqui tem um lance muito interessante que o Rubinstein ele não sei se ele deixou escapar, mas o Alekhine ele viu. O tema é, o bispo ele tá controlando aqui uma casa que o rei poderia tentar escapar. E esse bispo, ele tá na frente desse bispo de C8. Se eu conseguisse tirar esse bispo aqui da casa de C5, eu poderia até mesmo jogar dama captura bispo. Por quê? Porque se ele recaptura de torre, torre captura seria mate. Então o que ele joga? B4, apostando na cravada. Esse lance é muito bonito. B4, claro que bispo captura peão não seria um bom lance, porque a gente simplesmente capturaria em C8 e ficaria com uma vantagem material muito grande, né? Por exemplo, dama captura E4, talvez, teria que jogar algo do tipo, né? E dama XE8, e a gente tem uma vantagem material gigantesca, que é uma torre a mais, né? Praticamente por 2 peões, alguma coisa assim. Mas tem o lance bispo F8 ainda. Parece que defende, se sacrificar a dama, eu ainda estou no jogo. Porém, tem muitos problemas na posição. A posição do preto está muito instável, as peças estão todas desorganizadas, colocadas em casas estranhas. E aí, ele joga aqui dama C6. Toca a torre, toca o peão de B6, ameaça tudo. Segue o lance torre D7, que parece que defende, mas aqui a bomba é G3, expulsa a dama, e quando a dama sai, ele pode jogar o lance cavalo G5. E ele ameaça de imediato jogar cavalo captura F7. Imagina, vamos supor que o preto ele passa o lance aqui com A5. Claro que esse lance não seria jogado. Cavalo F7, se joga a torre captura, tá caindo a torre. Então, vantagem decisiva, né, praticamente. As pretas aqui defendem jogando torre para casa de E8, porém, agora vem a bomba espetacular. O lance que o Alekhine faz aqui, cara, é espetacular mesmo. Ele observa que o rei ele tá muito debilitado e ele encontra um plano aqui. Eu acredito que ele pensou o seguinte: se eu conseguisse passar a minha dama para casa de H5 ou para coluna H, né, vamos dizer assim, eu estaria totalmente ganho. Então o que ele faz? Ele bota com ganho de tempo o espetacular bispo para casa de G6, que ameaça cavalo F7. E a ideia é que se peão captura, que não foi jogado, se peão captura, nós... Olha só as marcações aqui, né? Tá tudo dominado, né? Vamos dizer assim. Eu posso jogar... Esse dama por E6 não é bom, tá? Mas eu posso jogar aqui simplesmente dama G2 ou dama E4. A ideia é entrar pela coluna. E quando eu entrar pela coluna, acabou. Então, aqui já tá praticamente condenado o jogo das pretas. Então, não pode capturar o bispo. Se não pode capturar o bispo, então tá muito ruim, né? O Rubinstein joga aqui dama pra casa de E5, mas aí é praticamente aquela ideia, né? Jogou e foi embora, né? Jogou e chorou. Jogou e chorou. Porque segue cavalo captura F7, torre toma, bispo toma. Ou seja, qualidade e peão a menos. Ele tentou aqui esse dama F5 para ver se o bispo ficava preso, mas torre D8 coloca grandes problemas porque agora o bispo pra casa de C8 ele também tá caindo. E depois do lance rei H7, dama captura A6, foi jogado dama F3, dama D3, aí sim o Rubinstein ele abandona porque agora trocou as damas, não tem mais jeito, vantagem decisiva. Uma linda partida do Alekhine, é uma das partidas que eu mais gosto dele. E eu espero que vocês também tenham curtido esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.